Lucas 21, verso 25. Lucas 21, verso 25. Vai falar a respeito da vinda do Filho do Homem, ou da vinda de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do granizo do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é a respeito da vinda de Jesus, que todos nós conhecemos, sabemos muito bem o que é. Mas quando a gente vê essas coisas, a gente ouve disso, causa em nós uma certa tristeza, uma certa preocupação. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Igreja, esse é um tema que é muito debatido, mas nós vamos entender. Eu não vou entrar na fundo porque o tema é muito complexo, mas em poucas palavras eu irei resumir e quero compartilhar com os irmãos a respeito dessa palavra que é a vinda de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então nós vemos que Jesus frequentemente, ele fala a respeito da sua vinda. Abra sua Bíblia em Mateus 24, verso 42. Nós vamos ver Jesus falando aos seus ouvintes para vigiar por sua volta, por causa da sua volta. Uma vez que ele viria numa hora em que ninguém espera. Mateus 24, 42. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós sabemos muito bem que a vinda de Jesus é impossível de se datar. Nós temos aí na história muitas pessoas que tentaram datar a volta de Jesus. Nós vamos falar disso já já. Mas o que a Bíblia espera que a gente nessa noite reflita? O mesmo Jesus que veio, ele há de voltar. Note que quando Jesus ele ressuscita, passados alguns dias a sua ascensão ao céu, ele é visto por mais de 500 pessoas e aparecem dois anjos ali de roupas brancas e falam assim: o que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia há de voltar. Então nós aguardamos por isso. Todo verdadeiro cristão ele aguarda a volta de Jesus, que é a consumação da história. É a consumação de todas as promessas. Mas eu não vou falar dos pontos de vista, porque são vários. Mas nós vamos falar a respeito da volta de Jesus e dos sinais da volta de Jesus. Cada um tem uma interpretação diferente, mas lendo a Bíblia, o importa é a gente entender o que Deus está falando conosco, igreja. Não que teoria A, teoria B diz, porque isso não edifica. O que edifica é quando a gente ouve a palavra, entende a palavra. E o Espírito de Deus fala conosco através da palavra. Eu não estou querendo dizer que é errado as pessoas estudarem, não é isso. Mas voltemos ao texto. Abra comigo em Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, igreja, a volta de Jesus é uma certeza. Ele virá. Quando? Não sabemos. Basta a gente ficar atentos, vigilantes, esperando a volta de Jesus. O verdadeiro cristão, ele anseia a volta de Jesus. Por quê? Porque, imagine só, eu e você, nós aqui nessa terra servindo a Deus, a gente já sente uma alegria tremenda. Imagine morar com Ele na eternidade. A eternidade é algo que não tem começo, não tem meio, não tem fim. É algo infinito. Não tem começo, nem meio, nem fim. Essa é a eternidade com Deus. Então, cabe a mim, cabe a você estarmos
apercebido, com os olhos abertos, esperando, aguardando. Eu poderia citar outras parábolas que Jesus vai dizer a respeito da volta, a respeito da volta de Jesus. Mas são várias, e não é meu intuito nessa noite. Mas uma das que me chama a atenção é a parábola do homem que ele tem uma casa, e Jesus fala que se o homem, o dono da casa, soubesse que o ladrão viria, ele ficava aguardando. Mas o ladrão, ele não avisa você. Ele simplesmente vem na hora que você menos espera, menos imagina, e ele rouba a sua casa. Você acha que o ladrão vai bater na sua porta? Ô fulano, eu vou roubar a sua casa hoje meio-dia. Você vai ficar lá esperando, sim ou não? Sim. Assim a volta de Jesus. Jesus usa essa parábola para dizer para mim e para você que ele vem, mas ele não vai avisar quando ele vai vir. Por isso nós temos que estar na brecha, no caminho, de acordo com o padrão que Deus espera de mim e de você. Para quando ele vier, eu estar pronto, preparado. Aí não vou ser pego de surpresa. Jesus voltou, e agora? Vida, céus. Eu quero, nessa noite, para a gente entender, eu quero falar um pouco a respeito dos sinais, o que os sinais indicam. Estudando a palavra de Deus, igreja, nós temos 3 tipos de sinais, que fala da graça de Deus, um do juízo e uma que é uma oposição a Deus. Eu quero falar rapidamente desses três tipos de sinais. E nós vamos entender para que servem os sinais. Os sinais não é para causar em mim e você medo, espanto, como se a gente tivesse visto algo novo. Não. Os sinais, eles indicam alguma coisa, algo maior. Amém, igreja? E os sinais, eles não servem para datar a volta de Cristo, ou supor quando ele vai voltar. Eles são apenas sinais. Eu quero falar rapidamente dos sinais que evidenciam a graça de Deus. Um desses sinais, igreja, é a proclamação do Evangelho a todas as nações. É um dos sinais que mostra a graça de Deus, o favor de Deus para o homem e para a mulher. Lá em Mateus 22, verso 1, nós vamos ver que há uma conexão entre o homem e Deus quando ele ouve o Evangelho. O Evangelho é o que faz o homem conhecer a Jesus. É através do Evangelho. E é visto como um meio de graça. Mateus 22, verso 1 diz assim. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Essa parábola ela vai dizer exatamente como que Deus trabalha. Como que nós viemos até os dias de hoje se tornar um cristão. Alguém nos convidou, alguém lançou um convite para a nossa vida. E a gente aceitou. E Deus fez a obra. É simples assim, igreja. Deus mostra a sua graça através do Evangelho. A pessoa entra na igreja, ouve o Evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração deste homem, dessa mulher, e ele reconhece a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Deus poderia muito bem dizer assim: não vou salvar essa pessoa. Mas Deus é amor, na sua essência está o amor. Então a palavra de Deus diz que Deus não deseja a morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e viva. Este é o plano de Deus. Um outro sinal que eu quero falar rapidamente nessa noite, são os sinais que indicam a oposição a Deus. Nós vamos ver que eles estão ali escancaradamente. Um deles está em Mateus 24, verso 9, onde fala que a tribulação é uma oposição a Deus, ou ao povo de Deus. Mateus 24, 9 diz assim: então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, quando a gente vê o povo de Deus sendo perseguido, igreja, essa tribulação, a gente fica triste. É lógico que, humanamente falando, a gente vai ficar triste. Mas Jesus, ele quer nos dizer que essa tribulação faz parte
da caminhada com Deus. E esse sinal representa o quê? Representa o quê? Que de fato Jesus um dia vai voltar. O que quer dizer? Um crente que ele não sofre tribulação, igreja. Fica a dúvida se ele é crente ou não. Porque não se lança pedra numa árvore que não dá fruto. Jesus falou isso. Se nós somos atribulados por causa do Evangelho, é porque Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Eu preciso entender isso. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, estou sendo perseguido pelo inimigo, tem algo acontecendo no mundo espiritual. Agora, se eu vivesse vivendo um cristão verdadeiro, como dizem aí fora, e nada acontece, não sou perseguido, não sofro retaliação, tem algo errado. Tem algo errado. O inimigo não vai se preocupar com uma pessoa que não pode fazer nada contra o reino das trevas. O inimigo ele vai lutar contra aquelas pessoas que Deus usa em qualquer circunstância ou situação. Porque o inimigo sabe que quando Deus levanta um homem ou uma mulher, o inimigo sabe o poder que há na vida daquela pessoa. O inimigo sabe que se levantar uma pessoa para fazer a obra de Deus, o inimigo sabe que vai causar um prejuízo tremendo no reino das trevas. Reino das trevas é um modo de ser. Porque o diabo não tem reino nenhum. É um apelido que inventaram para ele, amém? Mas, um outro sinal que mostra oposição a Deus é a apostasia. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é você apostatar da fé, igreja? Aqui não está falando das pessoas do mundo. Não. Apostasia são para aqueles que são do povo de Deus. Esses vão se apostatar da fé, vão abandonar a fé. É aquela pessoa que parece crente, mas não é crente. Jesus vai contar a parábola do joio e do trigo. Eles são iguais, idênticos. Mas qual que é a diferença do joio e do trigo? O trigo dá fruto. O joio é apenas palha. Não tem nada dentro dele. Esses vão se apostatar da fé e vão dar trabalho para o povo de Deus. Eles estarão infiltrados no nosso meio. Essa pessoa é um apóstata. Ele se apostatou da fé, infelizmente. É só Deus para tirar essa pessoa dessa situação. Leandro, você está querendo dizer que eu me apostatei da fé? Não, igreja. Eu estou te dizendo que são sinais. Isso há de acontecer e a gente não tem que ficar triste. Ó vida, ó céu. Não. O terceiro sinal que mostra é o sinal do anticristo. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. O que é o anticristo? É toda pessoa, um grupo de pessoas que não aceita, ele é contra Cristo. Ele quer tomar o lugar de Cristo, ele quer se parecer com Cristo, mas não é o Cristo. Deixa sua Bíblia aberta em 1 João. Ele se opõe e não acredita que Cristo é o próprio Deus. É o substituto de Cristo. É um Cristo falso. Para a nossa geração é um Cristo pirata. Parece engraçado, mas é um Cristo pirata. Se você vai lá no centro de São Paulo, tem roupas lá que são roupas falsificadas, piratas. É idêntica a uma roupa original. Mas quando você compra, a qualidade é de baixa qualidade. Todo mundo conhece, todo mundo sabe disso. Para o nosso mundo espiritual é a mesma coisa. O que é um anticristo? Ele é uma cópia de Cristo. Ele se faz de Cristo. Ele quer ser idolatrado. Ele quer ser servido como um Cristo verdadeiro. Mas não é assim. Por trás dele há uma obra maligna tremenda. Olha só o que diz em 1 carta de João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, o que é o anticristo? É aquela pessoa que se levanta tudo enquanto é qualquer tipo de trabalho cristão e fala de Cristo. Então, não é de a gente se ficar surpreso, ficar triste. Leandro, porque toda vez que eu quero falar de Cristo, as forças do mal se levantam, as pessoas se levantam, porque são anticristo. Eles não querem que Cristo seja conhecido como Cristo é. Eles vão apresentar para essas pessoas um outro tipo de
anticristo. Que o anticristo ele está vinculado com um falso profeta. Nós vamos ler no versículo mais tarde. O anticristo e o profeta é como se fosse a mão direita e a mão esquerda. Eles andam juntos. Um está vinculado com o outro. Agora nós falamos de um sinal que é do anticristo, vamos falar dos falsos profetas ou os falsos mestres. O que é um falso profeta ou um falso mestre? O que me chama a atenção é que o falso mestre ele sempre vai alterar a soteriologia. A soteriologia é o estudo da salvação. É nessa área que o falso profeta e o anticristo trabalham. Eles não vão trabalhar numa área que só de você olhar e falar, nossa, isso daí é um falso profeta. Não. Ele vai trabalhar na área da salvação, que é onde compromete a salvação do homem e da mulher. Tudo aquilo que garante a nossa salvação, o falso profeta vai trabalhar nessa área. É lógico que há divergências entre as igrejas, isso é indiscutível, mas isso não altera a salvação. O falso profeta ele vai trabalhar na salvação, você precisa entender isso. Aí que mora o perigo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que eu e você nós temos que conhecer a palavra de Deus, analisar tudo que a gente ouve, porque um falso profeta, o anticristo, igreja, ele tem uma lábia. A lábia dele põe os Silvio Santos no chinelo. De tanta lábia que ele tem de conversar com as pessoas, convencer as pessoas, persuadir as pessoas. Ele tem uma lábia de vendedor nato. Você tem ideia do perigo que as pessoas lá fora correm. Por isso que eu e você temos que conhecer a Bíblia e através da nossa vida, que nós vamos ser luz na vida dessas pessoas. Primeira carta de João 4, verso 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Espírito está falando com entendimento. Antes provai os espíritos que procedem de Deus. Se este pensamento procede de Deus. Aqui está com ele minúsculo. Espírito está falando do entendimento. Vou ler novamente, amados. Não deis crédito a qualquer pensamento, a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, provai os pensamentos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Verso 2: Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então veja que, se você pegar a história do cristianismo, quantas denominações que falam que Jesus é um profeta, que falam que Jesus é um homem normal, que fala que Jesus não é Deus. A Bíblia diz que se a pessoa não reconhece Jesus como sendo o próprio Deus, não reconhece que ele veio em forma de carne, esse é o espírito do falso profeta, do anticristo. E é nessa área que o inimigo trabalha, que as pessoas usadas pelo inimigo vão trabalhar. Vão dizer que Jesus não é Salvador. Se Jesus ele não é Deus, ele não pode salvar o ser humano. É óbvio, é matemática, igreja. Mas o inimigo, o anticristo, o falso profeta, trabalha nessa área. Saindo daqui, começa a meditar nisso. Como que surgem tantas falsas religiões, falsos com uma teologia falsa? Eles vão atacar a Jesus. Por quê? Porque uma pessoa que olha para Jesus e fala, me ensinaram que Jesus é apenas um homem, apenas um profeta. Ele não pode me salvar. Perdeu a salvação dessa pessoa. Ele descaracteriza Jesus, ele despreza Jesus, porque para ele foi ensinado pelo falso profeta que Jesus não é Deus. Jesus não é divino. Quem entendeu, diga amém. É assim que o falso profeta, o anticristo, trabalha. Eu poderia citar vários e vários falsos profetas que agem nessa área, mas não é meu intuito nessa noite. Eu quero falar rapidamente sobre os 5 sinais que indicam o julgamento divino, o julgamento de Deus. Eu acho que nós não podemos afirmar que todas as tragédias que acontecem no mundo provêm de Deus, mas eu tenho que entender onde tudo começou, que foi lá do Éden. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Abra comigo lá em Gênesis, e deixa eu abrir aberto aí. E eu fiquei meditando que a gente vê guerra, terremoto, fome, miséria, violência.
E é um ponto difícil de falar. Por quê? Porque nós não estamos prontos para ouvir isso. Nós não estamos prontos para ouvir isso, a respeito dessas coisas. Isso fere o nosso senso de justiça. Fere o nosso senso de justiça. Aí a pessoa que é imatura na fé, ela vai falar assim, como que Deus pode fazer isso? A gente cansa de ouvir as pessoas dizendo, olha, Leandro, se Deus existe, por que tem fome? Por que Deus permite isso? As pessoas perguntam. Nós, às vezes, nos perguntamos, Deus, o Senhor existe, por que isso acontece na minha vida, Deus? Por que essas coisas ruins, as adversidades, acontecem justamente comigo, que sou filho de Deus? Quando eu interpreto desta maneira a minha caminhada com Deus, igreja, eu estou deixando a palavra de Deus de lado. Eu estou esquecendo que essas coisas vão acontecer e vão continuar acontecendo. Só que quando eu olho a história do povo de Deus, lá no início, eu compreendo. Aí eu não vou falar mais dessas asneiras. Quem está entendendo, fica bem. Quantas pessoas, enquanto acontecem muitas atrocidades, a única pergunta que as pessoas fazem é, aonde Deus está? Sim ou não? As pessoas se perguntam. Mas a culpa não é de Deus, igreja. A culpa é de Adão e Eva. E posteriormente, eu e você. Todo mundo. Falando de pessoas, é claro. Abra comigo em Gênesis 3, verso 17. Aqui é Deus falando com Adão. Após a queda. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Abra comigo também no Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. O que nós precisamos entender, como sendo o juízo de Deus? E o Espírito Santo falou profundamente no meu coração enquanto eu lia isso. Falei, Jesus, mas é difícil de falar nesse termo, porque nós, como seres humanos, ficamos dodói quando a gente ouve uma coisa dessa. Aí o Espírito Santo falou, de tudo que você leu, né? Isso prova o seu egoísmo, eu compartilho com os irmãos. A única coisa que a gente conseguiu entender é culpa de Deus, só, mais nada. De tudo que nós meditamos aqui nessa noite, a única coisa que vem à minha mente é, mas Deus é culpado. Não. Nossa, Deus é ruim. Deus quem cria o mal. Deus quem faz isso com a terra, etc. Mas quem é humilde, igreja, ele vai dizer, Deus, o que eu faço? Deus está zangado porque eu não me arrependi dos meus pecados. É esse o sentimento que nós temos que ter ao olhar os sinais. Os sinais têm que causar em nós uma comoção dentro de nós, de parar e pensar, Jesus está voltando, os sinais estão aí. O que eu faço com ele? É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera lá do mundo que ainda não se converteu. Então, a partir de hoje, quando você ouvir uma pessoa falar isso, você vai mostrar a palavra de Deus para ela. E a palavra de Deus é luz. Vai clarear o pensamento dessa pessoa. Mas se eu continuar com esse mesmo pensamento, de querendo jogar a culpa em Deus, eu estarei agindo igual as pessoas lá do mundo. E não é este o plano de Deus. Então, igreja, tudo isso que nós falamos até agora, dos sinais, os sinais é Deus dizendo para mim e para você, acorda, Leandro, acorda. Se eu voltar hoje, acorda, Leandro. Isso são sinais. Os sinais eles servem para chacoalhar a gente, chacoalhar a nossa fé e falar, meu filho, minha filha, acorda. Se eu voltar, onde está a palavra? Os sinais eles servem, igreja, para despertar em nós que Deus quer uma entrega completa das nossas vidas nas mãos de Deus. Os sinais dos tempos servem para essa geração, para eu e você que estamos aqui nessa noite, não é para a pessoa que ficou em casa, não. É para convocar a igreja a uma vigilância constante. Para isso servem os sinais. Para deixar a gente em alerta. Olha, para você entender, já estou encerrando, para que serve um sinal? Quando você está bem, você vai ao médico? Não vai. Quando a pessoa fica com febre, a pessoa fala, vou tomar remédio para febre. Mas não existe remédio para febre, porque a febre é um sinal.
de que o corpo está mal. Você entendeu para que serve o sinal? Agora, se você só está com uma tosse, 2, 3 dias resolve, beleza, mas quando você passa uma semana com febre, febre é um sinal grave de que o corpo está mal, está doente. Este foi um dos sinais da Covid. Todo mundo aqui sabe de cor salteado. A pessoa ficou com dor no corpo, febre. Era um sinal de que poderia ser Covid. Sim ou não? Nós passamos por isso. Nós vivemos isso. Então o sinal ele aponta para algo, que é para a gente despertar. Para isso servem os sinais. Quem entendeu antigamente, Jesus? Amém. Se tiver orar em a sua vida, feche os seus olhos. Não se preocupe, apenas abra o seu coração diante de Deus e ore com fé, não duvidando. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, nesta casa de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesse instante que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nosso coração, nos despertando, porque os sinais estão aí, Jesus. Nós falamos de alguns, mas às vezes estamos no sono espiritual, Pai. Estamos achando que o Senhor não vai voltar. Estamos pensando que isso é conversa fiada, mas não, isso será devocado. E os sinais de Deus, eles apontam para a sua volta. Eles nos mostram, Deus, que o Senhor um dia virá. E é certeza que o Senhor virá. Por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nesse instante trabalhar em nosso coração. Pai amado, nos faça voltar ao primeiro amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje eu venha aguardar, Pai, a sua volta. Deus, em nome do Senhor Jesus. Quando a pessoa entende, Pai, o futuro da sua alma, o seu modo de viver no presente é moldado segundo o padrão de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesse instante que o Teu Espírito Santo venha achar em nós um espaço para que o Senhor venha habitar em nós. Pai amado, tira neste momento o medo, a insegurança, a vergonha. Pai amado, o duplo pensamento, ó Deus. Pai amado, que a partir de hoje nós venhamos tomar uma atitude diante dos céus, ó Deus. E que nós venhamos, ó Pai, entregar a nossa vida completamente nas Suas mãos, Deus. E que o Senhor venha viver em nós, e não venha viver em nós, mas se Cristo venha viver em nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste instante, que essa palavra não volte vazia, mas antes ela produza o resultado para o qual foi enviada. Pai, essa palavra ela vem ao meu encontro, ao nosso encontro, para dizer para nós que ainda não acabou, que o futuro lá no céu nos espera, mas para isso a gente precisa tomar uma atitude nessa terra, enquanto estamos vivos. Pai amado, eu sei, meu Pai, que como ser humano, nós passamos por tanta coisa, Pai, que nos dá vontade de desanimar, mas nessa noite a Sua palavra renovou a nossa fé, nessa palavra, Pai, essa palavra renovou, Pai, a nossa maneira de viver, de pensar, de não desistir, ó Pai, dos nossos sonhos, de não desistir da nossa salvação, de não abrir mão daqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, só o Teu Espírito Santo pode fazer essa obra sobrenatural nas nossas vidas. Por isso, humildemente, eu peço a Ti, eu clamo a Ti, juntamente com a igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus, sem credibilidade. Graças a Deus.